Fala aí, pessoal, como é que vão vocês? Tudo, estou aqui novamente para apresentar os discos favoritos de 2021, né? Esse é um momento simbólico, assim, porque é uma das poucas oportunidades que eu, junto da comissão formada, né, para esse momento, temos para falar sobre, de maneira bem pessoal, sobre cada um desses discos, né, que escolhemos e tudo mais, né? Além de tudo, essa também é uma oportunidade que a gente encontrou para poder falar sobre essa movimentação do mercado e essas novas tendências, né, que vem surgindo e tudo mais, né? E para começar esse game, eu convidei uma DJ peruana. Ela já mora aqui há mais de uma década no Brasil, né? E ela começou a se interessar assim por discotecagem quando ela fixou base aqui em São Paulo, né? E aqui ela vai falar um pouquinho mais do processo dela, né, sobre toda a experiência que ela teve, né, nessa imigração, na verdade, né, do país dela para cá, né, e como se deu esse envolvimento por música. E vamos lá. Seu nome de batismo é Cecília, mas no circuito de festas é conhecida por DJ Cecisa com Y. Ela participa do coletivo Humanas, que reúne DJs e produtoras mulheres em prol da visibilidade e equidade de gênero no circuito. Ela, que comanda a festa Fiebre em La Selva, dedicada à sonoridade latino-americana, é também aficionada por K-pop, onde se refugia quando não está em ação. A Humanas TV foi idealizado por outras DJs, colegas minhas, mas eu não sou idealizadora, mas eu faço parte do coletivo ativamente. Eu já fiz muita live streaming no Twitch. Esse coletivo nasceu justo pela falta de visibilidade que tem as mulheres DJs. Começando aqui em São Paulo. Teve um evento na Twitch, eu acho que foi em maio, que eles promocionavam 12 horas de música e por 12 DJs, onde 11 eram homens brancos que tocavam hip hop e rap. E só tinha uma mulher que era preta. Eu já saí, inclusive, eu tive a oportunidade de viajar fora de São Paulo para tocar. Eu já toquei em Rio, em Brasília, eu toquei em Goiânia, eu também toquei aqui em Florianópolis, em Porto Alegre, Aracaju, e agora, depois do Natal, eu vou para a Bahia. Eu tenho ainda uma festa que se chama Fiebre la Selva. A gente fazia em fatiado discos em Sumaré. E eu fazia com Luanda Baldijão. Ela é uma paulistana. E ela tem uma coleção bem interessante também de música latina. E ela também tem música brasileira e tem músicas assim bem mais exóticas que ela gosta, música popcorn, coisas assim mais orientais, árabes. Do tempo que a gente estuvo tocando na Fatiado, foi que o pessoal, que no começo não tinha ninguém, porque ninguém conhecia, de pronto começaram a se entrossar, se acostumar. Tem uma festa de música latina que estão tocando coisas diferentes, e começou a chegar o pessoal, o povo. Como eu não tenho tocado em digital, realmente estou bem fora das coisas. A única coisa nova para mim foi que eu comprei um disco agora nessa semana de uma amiga que eu não sabia que ela tinha lançado, a Laila Ruda, com
com a turma do Francisco El Hombre, que é uma banda aqui brasileira. Tem uma versão de uma música que eu ouvi na loja, que é bem eletrônica, assim, bem massa, com bastante som de batuque. Na pandemia, comecei a assistir muito dorama no Netflix. E por aí que comecei a ouvir os sons das novelas, dos doramas coreanos, novelas coreanas, as músicas que eu achava legais, e eram tudo de banda de K-pop, ou cantores, solistas coreanos. Aí eu fui acompanhando. E quando eu gosto de uma coisa, eu gosto de ficar pesquisando. Aí eu fico vendo que o K-pop começou também nos anos 90. E tem primeira, segunda, terceira, estamos agora na quarta geração do K-pop. E comecei a ouvir aos poucos os grupos para ir conhecendo. E para mim a discotecagem é uma coisa que preenche um espaço na minha vida que me faz sentir muito bem. É isso aí, a DJ Cecisa mandando seu recado aqui e compartilhando, né, o seu método de pesquisa com a gente. Né? Bem interessante o regionalismo que ela tem como base, né, da execução da tarefa. E falando nisso, os nossos próximos interlocutores, eles vão falar um pouco dessa história, né, dessa transição, né, de um lugar para outro e tudo, e vai escolher ali, né, a sua obra preferida pautadas nessas interconexões históricas, né? Vamos ver o que eles têm a dizer. Olá, eu sou o Carlos Shen, é um prazer estar falando aqui para vocês que seguem o Rastro do Som. Desde que eu conheci o Tinariwen, né, eu me interessei pela música que acabou sendo até de forma preguiçosa chamada de Desert Blues, né, ou Blues do Deserto. Mas a partir daí eu comecei a buscar esse tipo de som. E esse ano, quando esse disco aqui, que é o Emdo Mokhtar, Afke Victime, foi lançado, eu já corri atrás para ouvir e saber do que se tratava, né? Esse músico é um músico tuareg também, né? E ele faz um rock influenciado pelo blues de Jimi Hendrix. Alguns dizem que tem influência de John Lee Hooker também, mas o que eu mais enxergo é uma influência de blues feito por músicos africanos. Ali Farka Touré, o próprio Tinariwen que eu já citei, e também coisas que eu conheci mais recentemente, como o Songhai Blues. Então é um disco que talvez quem não está muito ligado na música tuareg é um pouco difícil de começar a ouvir, mas eu recomendo fortemente porque ele é um disco maravilhoso, blues psicodélico, vindo da África, realmente muito bom. Então, reforçando aqui, Emdo Mokhtar, Afke Victime. Valeu, obrigado. Olá, meu nome é Rafael Cortes, eu sou do selo Assustado Discos e do Três Selos. A convite do Alex Santos, eu vim aqui falar sobre o grande desafio de trazer o melhor lançamento de 2021. É sempre um desafio porque a gente tem muitas coisas importantes sendo lançadas no mundo, né? Quando me trazem essa proposta, normalmente eu busco selecionar alguma coisa nacional para ressaltar a nossa música, que é sempre tão produtiva, né, durante todos os anos. E pensando em várias alternativas, eu resolvi falar sobre o Sankofa, o terceiro disco do Amaro Freitas, junto com o trio, né, o Hugo Medeiros na bateria e o Jean Elton no baixo, contrabaixo. É um projeto muito bem sucedido do Amaro, que
levou o nome dele como um dos maiores expoentes do jazz nacional, né, com grande reconhecimento já na Europa principalmente. Ele tem selo na Inglaterra, a Far Out. Ele é um disco um pouco mais tranquilo do que o Recife, mas também mais quebradão do que o Sangue Negro. No disco ele faz uma homenagem ao Milton Nascimento, que ele fez um projeto recente lançando um single junto com o Criolo e com o Milton. Teve essa proximidade, aí ele lançou uma faixa chamada Nascimento, que é muito bonita. A faixa que abre o disco, que chama Sankofa, puta, pra mim já soa como um standard, assim, um clássico. Tem uma melodia super fácil, super... a gente memoriza logo, assim, nas primeiras audições ela já fica na cabeça, e quando você escuta de novo, você fala, puta, isso eu já ouvi há muito tempo, assim, parece que é uma música que entra muito fácil. E o Amaro, como sempre, trazendo as referências da música pernambucana, né, o coco, o baião, o frevo, o maracatu, tudo isso aparece, às vezes de uma forma mais explícita, às vezes de uma forma mais sutil, dentro das composições dele. É um cara extremamente criativo. Quando a gente lançou o Sangue Negro, o Ed Mota escreveu umas linhas para a contracapa, e foi curioso, porque o Ed ressaltou a qualidade musical do Amaro, mas também falou na persona Amaro Freitas. Falou, o Amaro é um artista abençoado pelo Papai do Céu, porque é um cara que tem uma puta de uma figura, uma puta de uma presença, chega... ele é bonito, ele chega marcando presença, além de ser um grande gênio, um grande talento. E eu concordo com o Ed nesse sentido. Valeu, Carlos Schenn, valeu, Rafael Cortez, pela colaboração aí, né? E assim, só um adendo aqui, né? O Carlos Schenn falou muito dos tuaregs, né? E eu resolvi dar uma pesquisada aqui para deixar claro, né, sobre... para não ficar assim, né, perdida a informação e tudo mais. Os tuaregs, eles são um povo nômade, né, do norte da África, ali bem na região do deserto. Então, assim, toda a musicalidade deles, né, tem uma certa aspereza, né, na musicalidade deles, assim, e tudo mais, e que é muito influenciada, assim, pelas condições climáticas, né? Pelo clima muito seco, pelas noites muito frias, né? E pelos dias muito quentes, né? Bem característico do deserto, assim, e tal. Então, assim, né? Só para a gente se localizar mais ou menos nesse tipo de produção, né? Eu resolvi fazer esse adendo aí, né? E sobre os discos do Amaro Freitas, né? Que o Rafael Cortez aí indicou, de fato eles são maravilhosos, né? Tenho aqui na minha coleção, lógico, né? Eu adoro esse artista. Eu o descobri, inclusive, por causa do próprio Rafael, né? E assim, rolou um circuito de shows aqui em São Paulo e tudo, e eu consegui visitar um deles, e graças a essa oportunidade é que eu comprei esse disco diretamente da mão do artista, né? E de fato ele é um artista em ascensão, né? E que eu guardo memórias muito vivas, né, da experiência que eu tive no show, né, desse trio, né, com o Jean Elton no contrabaixo e com o Hugo Medeiros, né, na bateria e tudo, né, são artistas incríveis e que super vale assim a audição, né. Agora vou dar continuidade aqui no vídeo e uma amiga minha vai falar, né, muito querida, e a escolha dela me surpreendeu bastante, né? Porque de fato não é um gênero que ela é muito apegada, assim, tudo. E coincidentemente, a artista que ela escolheu, ela tocou no Brasil, ela estava no show, mas ela não viu o show, não tinha tanto interesse assim. E depois que esse disco saiu, ela ficou assim doida, varrida, né, pela obra, assim, né? Vamos ver o que ela tem a dizer. Olá, seguidores do Rastro do Som, eu sou Vanessa. Chegou aquele momento de falar dos nossos discos preferidos do ano. A minha escolha ela é bem surpreendente, pois para quem me conhece, sabe que eu escuto muito pouco de rap, hip hop, R&B e afins. Mas quando algo é bem recomendado, eu tenho a curiosidade de ir lá ouvir.
e não teve como eu ficar indiferente a este álbum aqui. Sometimes I Might Be Introvert, da Little Sims. Esse álbum assim me ganhou na primeira faixa já. A primeira faixa tem uma pegada épica, assim, que para mim dá o tom do álbum inteiro. Eu não cheguei a pegar as letras para acompanhar nem nada, mas as melodias, elas me passam uma coisa bem cinematográfica, como se fosse assim, contando uma história com começo, meio e fim. A produção desse álbum é incrível, super caprichada, coisa fina mesmo. Então é um álbum que eu recomendo fortemente ser ouvido por vocês. O disco que vou falar hoje não é qualquer disco, tampouco uma colaboração comum. Ninguém imaginaria que casaria tão bem um produtor de música eletrônica, um mito do jazz e uma orquestra sinfônica. O produtor de música eletrônica que eu digo é o Stan Shepard, o Floating Points. A lenda do jazz é o Pharoah Sanders. E a orquestra que eu estou me referindo é a Orquestra Sinfônica de Londres. Eles lançaram esse disco colaborativo chamado Promises, com uma única peça, dividido em 9 movimentos. Esse disco praticamente me acompanhou o ano inteiro. Esse ano que já não foi grande coisa, já foi um ano complicado. E é um disco bem emocionante, assim. É realmente um disco que fez parte da minha vida nesse ano em diversos momentos. Aos caminhos do trabalho, em momentos felizes, em momentos tristes. E eu acho que ele merece estar aqui no pódio. Para falar um pouco do disco, o disco começa quieto. Embala uns arranjos do Floating Points. Então ele cresce com os arranjos e os improvisos do Pharoah Sanders, e numa crescendo orquestral ele explode. É um disco bem emocionante, cheio de nuances, e é como se fosse uma montanha-russa, porque dentre essas crescendos da orquestra, o disco cresce de uma forma tão absurda que é difícil o ouvinte não se emocionar. São 46 minutos certeiros, nem mais nem menos. É o tempo perfeito para esse tipo de disco, um disco instrumental, um disco que não é fácil, mas é um disco direto, é um disco que emociona mesmo, ele não te traz nenhum cansaço. Além de tudo, é um disco que prova que um artista veterano como o Pharoah Sanders pode sim encontrar novos caminhos com músicos contemporâneos e depois dos 80 anos ainda gravar a sua masterpiece. Sim, Vanessa, pois é, a gente te entende, né? Para quem não sabe, a Little Sims ela tem um engajamento bem forte também com o cinema, né? Ela teve a participação numa série disponível na Netflix, né? Chamada Top Boy. E essa série, né, que retrata assim, a vida dos gangsters, né, de Londres mais especificamente. Além do mais, assim, também ela tem uma participação no filme do Venom, né, que ela aparece tocando, né, cantando num show essa música mesmo do seu disco anterior, Grey Area. E enfim, né? E mesmo assim a promoção desse disco novo, né? O Sometimes I Might Be Introvert, ele foi pautado nos lançamentos assim, né? De videoclipes, de pequenos filmes e tal. Então tem tudo a ver, né? Essa onda aí cinematográfica e tal da Little Sims e tudo mais, né? E cara, essa escolha do Diego assim também foi inusitada, né? Também é um dos meus discos favoritos assim do ano, né? Achei a proposta assim muito ambiciosa, né? E achei muito legal também essa conexão, né? Com 3 gêneros supostamente desconectados, né? Por assim dizer, mas
que se entrosou muito bem ali no conceito da obra e tal, é sensacional, né? O Diego ficou um pouco chateado porque ele não mostrou o disco, né? Porque ele não conseguiu comprar a tempo, enfim, mas a gente entende, né? O disco ficou muito caro esse ano, né? Foi bem difícil, assim, para manter, né, a produção, assim, tudo, né, o aumento das moedas estrangeiras aí, enfim, então a gente entende. É claro, a gente faz essa seleção, mas assim, não necessariamente as pessoas são obrigadas a mostrar o disco. É claro que fica legal se mostra, mas muitas vezes não tem como, né, porque... justamente por causa desses fatores, né? O disco às vezes fica muito caro, às vezes fica muito difícil também de conseguir, enfim. Mas agora vamos para o grande finale, né? E é lógico que eu vou dar um palpite, né, sobre o meu disco favorito, assim, do ano de 2021. Eu tive 2 que eu gostei muito, né? Um deles, inclusive, foi o da Little Sims, né? O Sometimes I Might Be Introvert, né? Que antes desse disco ser oficialmente lançado, né, eu já tinha ouvido e falado, esse disco é o disco do ano, mas aí no meio do caminho eu fui atropelado por um disco de uma outra artista, né, que eu já estava de olho assim também. E quando saiu, assim, eu ouvi, foi aquela emoção muito grande, que é este aqui, a Cleo Sol, né? Para quem não sabe, a Cleo Sol, ela é uma cantora de origem hispânica, né? Britânica e tal. E ela é produzida pelo Inflow, né? O Inflow é o mesmo produtor que lançou esse disco, que é o mesmo produtor do disco Sometimes I Might Be Introvert, da Little Sims, é o produtor da banda Salt, né? Que foi a banda pela qual eu descobri a Cleo Sol, né? E enfim, ele também produz os discos da Cleo Sol, entre outras, né? Tipo, produziu Jungle, produziu Michael Kiwanuka, produziu também os discos daquela cantora britânica também, qual que é o nome dela? Lana Del Rey. Ufa, lembrei em cima da hora, né? Enfim, é um cara do momento, tá todo mundo falando dele, né, assim, tal, é um cara que já emplacou vários discos do ano, né, em várias listas, assim, segmentadas de R&B e Soul. Esse disco tá entre os favoritos, né, saiu a lista aí da Bandcamp, saiu a lista da Rough Trade, saiu a lista também da Project Company, também muito focada, né, nesse gênero musical e sempre listando aí o álbum da Cleo Sol como favorito do ano, né? Eu amei esse disco, foi uma porrada logo de cara ouvir assim a faixa que abre o disco, né? Ela é muito bonito assim, né? Ela canta muito bem, né? E tem toda aquela influência de R&B, de soul, de música gospel, né? E junta tudo isso a fase mãe, né, que a Cleo Sol está vivendo, né? Inclusive o nome do disco chama-se Mother, né, como sugere a capa aqui. E assim, é de uma sensibilidade muito grande, é de uma beleza assim, sem tamanho. Então não teve como ser outro. O meu favorito é esse daqui, Cleo Sol, Mother, né? E é isso, valeu todo mundo que ficou aqui assistindo o vídeo com a gente. As opiniões aí estão liberadas, né? Comenta aí embaixo o que vocês acharam. Se vocês também tiverem interesse em participar, né, entre em contato com a gente para a gente trocar uma ideia, né? Afinal de contas, o projeto Rastro do Som também é um pouco isso, a gente conversar sobre obras, sobre disco, além de projetos, né? E é isso. Vejo vocês no ano que vem. Bom ano novo e tudo de bom.